Seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez. No estudo de hoje, quero trazer um tema que é muito importante não apenas para novos convertidos, mas também para todos aqueles que se declaram cristãos de alguma forma. O assunto está relacionado ao comportamento que cada pessoa tem na comunidade em que ela vive e frequenta. Na verdade, o texto bíblico que eu vou falar, ele é uma advertência para que nós tenhamos um comportamento diferenciado daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas hoje é muito comum encontrar pessoas cristãs praticando e vivendo e falando, se comportando como se não conhecesse as Escrituras. O nosso objetivo é que você aprenda a palavra de Deus e coloque na prática o ensino das Escrituras, o ensino da Bíblia. Assim, você certamente estará cumprindo com a vontade de Deus na sua vida e se tornando uma pessoa verdadeiramente cristã, conhecendo a vontade de Deus e o que é melhor para a sua vida, no seu dia a dia, na sua vida diária, na sua vida prática. É por isso que trazemos esses estudos para mostrar que é possível fazer as coisas de tal forma que alegre ao coração do Senhor e também realmente testifique de que você é um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Por isso, quero começar lendo um texto aqui no livro de Paulo aos Efésios, uma recomendação que Paulo fez à igreja em Éfeso e que é muito importante como aplicação prática nos dias de hoje. O texto que eu estou usando aqui dessa Bíblia é o texto na Nova Versão Transformadora, que tem uma linguagem bem clara e bem objetiva que nos ajuda bastante no sentido daquilo que nós queremos transmitir para vocês. Então, vamos lá. Efésios, no capítulo 5, vamos começar do verso 1. Você que tem a sua Bíblia aí, nos acompanhe, abra a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do primeiro versículo em diante, até o versículo de número 14. Quero que você sublinhe aí o texto depois e aprofunde um pouco mais o estudo nesse material que nós estamos aqui dispondo para você. Muito bem, diz assim as Escrituras: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer os comentários a partir de cada versículo que falamos, para que você compreenda um pouco mais esta mensagem. No primeiro versículo, Paulo diz: imitem a Deus em tudo que vocês fizerem. Ora, não é fácil imitar a Deus, mas a Bíblia nos ensina como fazemos para andarmos segundo a vontade de Deus. E se nós nos esforçarmos para andarmos segundo a vontade de Deus, estaremos imitando a Deus, o que é muito importante. Afinal, Deus, quando criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus estava se referindo exatamente às questões morais, à personalidade e ao comportamento humano. Quando Deus falou para nos fazer a sua imagem e semelhança, não estava falando da semelhança física, porque Deus é espírito, não há uma semelhança física com o homem. Apesar que na linguagem bíblica nós vamos falar, nós vamos tratar, nós vamos ver assuntos que relacionam Deus como se fosse o ser humano, que fala, que ouve, com características humanas, que fala, que ouve, que anda, que pega, não é? Mas o que ele estava se referindo no texto, na tradução do texto lá de Gênesis, é que o homem seria um ser racional, inteligente, que teria condições de se comunicar diretamente com Deus e Deus com ele. É por isso que a Bíblia relata várias passagens bíblicas
falando acerca do relacionamento de Deus com o homem. Portanto, vamos lá. No versículo 3: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Olha só. O texto aqui nessa versão, na nova versão transformadora, deixa muito claro que esse tipo de comportamento, comportamento de imoralidades sexuais, de brincadeiras desse tipo, de vocabulário ligado a esse tipo de assunto, de piadas que são feitas envolvendo essas coisas, de um vocabulário tolo, não é algo que nós devemos praticar. Mas é bem verdade que encontramos esse tipo de coisa bem presente nas comunidades cristãs. E é necessário que você desperte para isso, porque isso não é algo que agrada a Deus. Vai me dizer que você nunca viu alguém que se declara cristão fazer uma piada? Tem pessoas que fazem piada até com o nome de Jesus, ou com algum evento bíblico. Tem pessoas que, mesmo que não façam piadas, ou que não se comporte dessa forma diretamente, mas muitas vezes está no meio de um grupo que não tem temor de Deus e nem conhece a palavra do Senhor, e essas pessoas fazem piadas, e esse cristão participa, brinca, ri, e até depois conta essas mesmas piadas para outras pessoas. Então, as Escrituras nos fazem uma admoestação, é um alerta. Não pratique essas coisas, não faça isso. Isso não agrada a Deus. Continuando. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, aí vem uma recomendação importante, é um alerta, é uma lembrança. Paulo ele fixa aqui de maneira bem forte que essas pessoas elas não têm lugar no reino de Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participe do que estas pessoas fazem. Olha aí, antes de ler o texto eu tinha dito, às vezes você não pratica literalmente isso, você realmente não vive fazendo essas coisas, mas você participa desses grupos, né? Você se agrega com pessoas que fazem isso e vive no meio e na roda de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Lembrando desse fato de que às vezes você não faz a piada, não vive com imoralidade, mas faz parte de grupo, às vezes no trabalho, na faculdade, na escola, ou mesmo vizinhos, amigos, colegas, não é? Tem um texto aqui que eu quero, antes de continuar com a carta de Paulo aos Efésios, eu quero mostrar para você aqui, lá no livro de Salmos, o salmista escreveu o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Olha que coisa interessante, que coisa importante. O salmista já há centenas de anos antes de Paulo escrever a sua carta, já recomendava que um cristão, uma pessoa que teme a Deus, não um cristão literalmente, porque Davi não usava essa linguagem, mas eu digo, ele já escrevia a respeito, dizendo que um homem que teme a Deus não se senta, não participa da roda de pessoas que têm esse tipo de prática. Antes, ele medita na lei do Senhor e nela ele se debruça dia e noite para aprender a agradar ao seu Deus. Vamos concluir aqui o texto de Efésios. Ele diz assim:
Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Não devemos andar, não devemos praticar e não devemos concordar com esse tipo de prática e trazer isso para o nosso meio. Além de que, Paulo diz que no passado nós éramos assim quando estávamos no pecado. E boa parte dos cristãos sabem que era dessa forma, mas que hoje não é mais. Hoje você tem a luz de Cristo, você vive para Cristo, você vive de acordo com a palavra do Senhor. E apesar de o mundo ser mau, ser corrupto, as pessoas, elas hoje vivem de uma forma deliberada, não só aceitando o pecado, mas praticando o pecado. Não é isso que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. E devemos combater essas coisas. Não devemos concordar com isso. Pelo contrário, devemos propagar a mensagem do Evangelho, ter convicção da nossa fé, da nossa postura como cristão perante o Senhor e perante a sociedade. E mostrar para essa sociedade que nós nos santificamos em Cristo Jesus e nos separamos das coisas do passado, das coisas de quando éramos pecadores. E agora nós nos tornamos uma pessoa melhor porque acreditamos que devemos viver segundo a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim: ei, vocês são melhores do que nós, vocês dizem que são santos e os outros não são santos. Eles não compreendem a mensagem do Evangelho. Ser santo significa ser separado. E eu pergunto, ele sabe o que significa ser separado? Separado de quê? Separado da maldade, separado da escuridão, das ações que são reprovadas, da imoralidade, da corrupção. E alguém pode dizer, do que ele está falando? Estou falando da prostituição, estou falando da bebedice, do tráfico, estou falando de você se separar das coisas que produzem malefício para o seu organismo, para o seu corpo, para as suas emoções, para a sua mente, para a sua vida espiritual. Deixar as coisas do pecado para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus significa abandonar o erro e se esforçar, porque é com esforço para chegar à vida eterna, chegar no pós-morte, de forma que você se arrependeu das coisas erradas que praticava e passou a ter uma nova vida em Cristo, com um novo tipo de comportamento, voltado para o ensino da palavra de Deus. É isso que nós estamos falando. Então deixe as práticas antigas, porque hoje você é luz e não precisa mais agradar a ninguém praticando essas obras da escuridão, essas obras das trevas. A Bíblia diz aqui no versículo 12, que é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Porque é isso que vai acontecer. Quando a luz de Deus, a luz de Cristo, brilha sobre essas más condutas, sobre esse comportamento errado, que é vergonhoso, a luz brilha e clareia, as pessoas passam a conhecer e a entender o que é que nós estamos falando. Então seja luz. Você se pergunta, quem sou eu? Você é um servo, um filho do Deus Altíssimo. Comporte-se como tal, viva como tal, seja dessa forma, para que o nome do Senhor seja glorificado e o pecado fique para trás. Talvez assim você consiga convencer e converter algumas pessoas para o Evangelho de Cristo. Porque é isso que importa, que as pessoas conheçam a Jesus, assim como conhecemos Ele, e vivam como Ele viveu. Pratiquem as obras deles, porque são boas as obras de Jesus. Sejam como Ele, sejam imitadores dele. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, se esforce para ser um imitador de Cristo, um servo do Deus Todo-Poderoso, um servo fiel, um filho que obedece. Portanto, deixo aqui este recado no nosso estudo e quero que você, se você gostou do nosso estudo, deixa aí um like, deixa aí um gostei e divulgue esse trabalho
para outras pessoas. Envie este vídeo para pessoas que você conhece, que precisam ouvir esta mensagem e ter mais cuidado com as suas palavras, com suas ações, com o seu modo de viver, principalmente no meio daqueles que não são cristãos, porque é um testemunho ruim que você pode estar dando. Portanto, alerte-se, atente-se para essa situação e pratique verdadeiramente a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo estudo.